Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre litisconsórcio, um tema bem importante, mas relativamente simples, da forma como pode aparecer na sua prova. Quer saber o que pode ser cobrado e como se preparar para responder as questões sobre litisconsórcio? Vem comigo! Litisconsórcio. O que é importante você saber sobre o litisconsórcio para sua prova? Bom, as provas costumam cobrar a classificação, né? Apresenta uma situação e pergunta diante daquela situação qual é o tipo de litisconsórcio, então é importante você saber a classificação e os reflexos do litisconsórcio no processo. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Mas antes é preciso que você saiba o que é o litisconsórcio, né? O que é um litisconsórcio? O litisconsórcio é sempre que eu tiver uma pluralidade de sujeitos. Vou ter uma pluralidade de sujeitos e essa pluralidade ela pode ocorrer no polo ativo ou no polo passivo. Eu tenho, então, um litisconsórcio, eu posso ter um autor e mais de um réu. Eu posso ter um litisconsórcio com mais de um autor contra apenas um réu. Eu posso ter também um litisconsórcio que é formado por mais de um autor e mais de um réu. Nesse caso, é o litisconsórcio misto. Então, se eu tenho mais de um autor e um réu, é um litisconsórcio ativo. Se eu tenho mais de um réu e apenas um autor, é o litisconsórcio passivo. E já adiantando, né, dessa forma, o que é mais importante para as provas? A classificação. Como eu já adiantei para vocês, ela pode se dar quanto à posição. Posição de quê? Do litisconsórcio. Pode ser ativo quando houver mais de um autor. Pode ser passivo quando houver mais de um réu. Ou misto, quando houver mais, não mais de um autor e mais de um réu. Esse é simples, né? Então vamos dificultar um pouquinho. Quanto à formação, o litisconsórcio pode ser facultativo ou ele pode ser necessário. O que é um litisconsórcio facultativo? É quando a formação decorrer da vontade das partes. Se ele é facultativo, não tem ninguém que obrigue a formação desse litisconsórcio. As próprias partes é que vão determinar, que vão escolher, por livre e espontânea vontade, litigar juntas, ou o autor, né, vai determinar que vai ajuizar ação em face de mais de um réu. Então é facultativo quando a formação do litisconsórcio decorre da vontade das partes, né? Ele vem lá no artigo 113, é importante a gente fazer a leitura desse artigo 113 do CPC. O que diz o artigo 113 do CPC? Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando? Então, se está dizendo que podem litigar, a gente está tratando do litisconsórcio facultativo. Então, o artigo 103 do CPC trata do litisconsórcio facultativo. Quando que pode haver o litisconsórcio facultativo? Inciso 1º, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Ou quando entre elas as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ou ainda quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum, de fato ou de direito. Ou seja, esse artigo 113, ele diz que haverá litisconsórcio sempre que houver no processo uma identidade. Identidade de quê? De causa de pedir ou de pedido, certo? Então, quando houver causa de pedir ou pedido comuns, pode haver a formação do litisconsórcio facultativo. E importante você saber sobre o litisconsórcio facultativo. É o chamado litisconsórcio multitudinário. O que é o litisconsórcio multitudinário? É quando esse litisconsórcio ele é formado por muitas partes no polo ativo, muitas partes no polo passivo.
Vamos ver, vem lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 113 do CPC. O parágrafo 1º estabelece o quê? O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então, esse aqui é aquele caso em que o juiz vai determinar de ofício a separação das causas. Imagine que você tenha, por exemplo, uma petição inicial, uma reclamação trabalhista com 5.000 reclamantes. Fica difícil, né? Inviável para o juiz processar aquela ação com 5.000 réus, 5.000 autores. O que ele pode fazer? Dividir. Ele vai dividir, por exemplo, em 1.000 ações de 10, ou vai dividir de forma a ter um certo número de litigantes em que seja viável a tramitação desse processo. Então, no litisconsórcio multitudinário é quando existem muitos autores ou muitos réus. E diante dessa situação, o que pode ocorrer? O juiz, de ofício, pode fracionar, pode dividir em mais processos com menos autores ou menos réus. Ou também pode acontecer, que vem lá no parágrafo 2º, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que começará da intimação da decisão que solucionar. Além disso, o litisconsórcio multitudinário, ele também pode ser requerido à divisão por parte do réu, né? O réu pode requerer a determinação do fracionamento do litisconsórcio multitudinário. Lembrando que, no caso do litisconsórcio multitudinário, ele só pode ser facultativo, certo? E, além disso, tem o litisconsórcio necessário. O que é o litisconsórcio necessário? Olha o nome, necessário. É obrigatório. E quem vai obrigar? A lei. Então, ele decorre de imposição legal. Qual é o exemplo que a gente tem? A gente tem um exemplo muito claro na CLT, que é a obrigatoriedade quando tem aquelas ações anulatórias de cláusulas das negociações coletivas, a participação obrigatória do sindicato, quando a ação é ajuizada pelo autor em face do réu. Então, o autor, o reclamante, ele vai postular, vai entrar com uma ação anulatória de cláusula da convenção coletiva, por exemplo, contra a empresa. Mas a empresa não tem tanta responsabilidade sobre essa cláusula. O sindicato participou, né, na celebração do acordo coletivo dessa cláusula que o reclamante visa anular. Nesse caso, a própria CLT estabelece que o sindicato figurará como litisconsórcio. Ou seja, se é a lei que obriga, a gente está falando de litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário vem no artigo 114, vem previsto no artigo 114 do CPC. O que estabelece? O artigo 114, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que deveriam ser litisconsortes. Então, quanto à formação, ele pode ser facultativo ou pode ser necessário. Facultativo é quando as partes decidem litigar juntos. Ou o autor vai decidir ajuizar uma ação junto com outro autor ou em face de mais de um réu, mas por escolha própria. O necessário é quando a própria lei obriga a formação desse litisconsórcio. Além disso, o litisconsórcio se classifica quanto à decisão. Quanto à decisão, ele pode ser simples ou unitário. Quando ele vai ser simples? Quando a decisão pode ser a mesma ou diferentes para cada um dos litigantes. Então, em regra, não é porque houve mais de um autor ajuizaram, imagina que 10 reclamantes ajuizaram uma ação em face da mesma empresa. Mas cada um deles tem uma peculiaridade no contrato de trabalho. Não quer dizer que a decisão deverá obrigatoriamente ser a mesma para todas as partes. Se a decisão não necessariamente tiver que ser a mesma, a gente está falando de litisconsórcio simples. E se a gente estiver falando, no caso da decisão que obrigatoriamente deverá ser a mesma, a gente está falando de litisconsórcio
unitário, ou seja, unitário, uma decisão para todos. Olha o que diz o artigo 116 do CPC. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Então, se ele tiver que decidir da mesma forma para todo mundo, a gente está falando de litisconsórcio unitário. Também se divide quanto à formação, que ele pode ser inicial ou ulterior. Quando vai ser inicial? Inicial, quando o litisconsórcio se forma na petição inicial. Quando o litisconsórcio vai se formar na petição inicial, o reclamante já ajuiza a reclamação trabalhista contra mais de um réu, ou na própria inicial já vem o litisconsórcio passivo. E ele vai ser ulterior quando? Quando o litisconsórcio é formado após a distribuição da ação. Então, quer um exemplo? Litisconsórcio inicial é quando o reclamante ajuiza a ação contra a empresa tomadora de serviços e contra a empresa prestadora de serviço, no caso de terceirização. Já na inicial, o reclamante ajuiza a ação contra a empresa tomadora e contra a empresa prestadora de serviços. E agora, quando é um litisconsórcio ulterior? No caso do litisconsórcio ulterior, que é formado após a distribuição da ação, imagina que o reclamante ajuizou a ação contra a empresa, foi transitado em julgado, venceu, teve uma sentença condenatória, transitou em julgado, iniciou a fase de execução e não consegue encontrar bens em nome da empresa. Nesse caso, o que o reclamante, no momento da execução, o exequente vai poder fazer? Vai instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que vai ser julgado procedente e vai haver a inclusão do sócio no polo passivo. Ou seja, houve a formação de um litisconsórcio passivo ulterior. Então, é assim que vocês vão classificar se ele é ativo, se ele é passivo, se ele é necessário, se ele é facultativo, se ele é inicial, se ele é ulterior. É dessa forma que vai ser cobrado de vocês na hora da prova. Classificação, vai aparecer um caso e vocês vão ter que dizer qual é o tipo de litisconsórcio presente no caso. E o mais comum, o mais provável, o mais importante sobre o litisconsórcio, além da classificação, são os reflexos do litisconsórcio nas relações processuais. E aqui eu destaquei os artigos mais importantes sobre esse tema. Artigo 117 do CPC, o que estabelece? Os litisconsortes serão considerados em suas relações como parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. O que está dizendo esse artigo 117? Está dizendo que o litisconsórcio deve ser considerados como litigantes distintos. Litigantes distintos. Significa que os atos e as omissões de um não prejudicam os demais. Os atos e omissões de um não prejudicarão os outros. Mas podem o quê? Beneficiar. Não podem prejudicar, mas podem beneficiar. Isso é importantíssimo. Agora a gente tem também o artigo 345, inciso 1º do CPC. O que diz? A revelia não produz efeito mencionado no artigo 344 se, havendo pluralidade dos réus, algum deles contestar a ação. Ou seja, o que importa para a gente, para fins de prova, o artigo 345, inciso 1º sobre litisconsórcio, que havendo mais de um litigante, a defesa apresentada por um aproveita os demais. Então, a defesa apresentada por um dos litigantes vai aproveitar os demais e não vai ser configurada a revelia. Além disso, outro artigo bastante importante é o artigo 1005, também do CPC. O que diz o artigo 1005 do CPC? O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo
se distintos ou opostos os seus interesses. Imagina que um está pleiteando a sua exclusão da lide. Nesse caso, não vai haver. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. O que isso acontece? Isso somente, primeiro, é válido e importante para litisconsórcio unitário. Então, aqui para litisconsórcio unitário. Não vale essa decisão para litisconsórcio facultativo, já que a decisão deve ser a mesma, né? Então, no litisconsórcio unitário, a decisão é a mesma. Por isso que o recurso interposto por um vai aproveitar aos demais. E para finalizar, trazendo aqui para o processo do trabalho, muito importante. Para a prova que você for fazer, se for TRT, se for OAB, eles adoram a OJ 310. Sobre litisconsórcio com procuradores distintos e o prazo em dobro, que vem lá no artigo 229 do CPC. O que diz essa OJ? Que é inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no artigo 229 caput e parágrafos 1º e 2º do CPC de 2015, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. O que significa? Que artigo é esse, 229? O que fala pra gente? Diz que não há prazo em dobro para os litisconsortes com procuradores diferentes. Porque no processo civil existe essa regra, se os litisconsortes têm procuradores diferentes, o prazo é em dobro. Isso originando lá da época que era processo físico, que aí um procurador precisava pegar o processo, devolver, daí começava o prazo para outro. Agora tem PJ, nem se justifica mais isso, mas no processo do trabalho nunca existiu prazo em dobro para procuradores, para litisconsortes com procuradores distintos. Então não há prazo em dobro para nada para litisconsortes com procuradores distintos. Grava isso, porque as bancas adoram perguntar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que se você está se preparando para a OAB, a gente tem cursos específicos para a segunda fase. São cursos pontuais, cada um focado ou em peças, que é o curso de oficina de peça, em que a gente vai o passo a passo de cada peça para você aprender a fazer qualquer peça que cai na sua prova. São aulas ao vivo, com turmas pequenas, tem aula gravada para que o aluno assista depois, ou que se perdeu alguma aula ao vivo, ele assista. A gente vai passo a passo trabalhando com os alunos, tem correção de peças, material didático incluído. Então, para você aprender a fazer peças, é um curso excelente. Tem também o curso de treinamento de questões, que aí o foco é nas questões, da forma como a FGV cobra, para você aprender a responder de uma forma mais efetiva as suas questões, além de funcionar, é claro, também como um instrumento de revisão, porque as questões que a gente trabalha nos cursos, né, elas abarcam todo o conteúdo, tanto de direito material quanto de direito processual. E tem, é claro, nossa queridinha monitoria ou mentoria para a segunda fase, que é como uma aula particular. É um estudo individualizado, personalizado, de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, o que a gente vai trabalhar nessas aulas de monitoria vai depender muito do que o aluno precisa. Seja estratégia de prova, técnica de rascunho, correção individual junto com o aluno durante as aulas, treinamento de peças específicas, assuntos específicos, depende do que o aluno precisa para aprovação. É como se eu sentasse do seu lado, estivesse ali estudando, pegasse a sua mão e fosse até a aprovação. Se você tem interesse, procure um dos canais de comunicação que está aqui na descrição do vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. E a gente se encontra aqui falando direito e processo do trabalho. Até lá!